paz do Senhor, irmãos inscritos no canal Cristão Guerreiro. Acompanhe agora a mensagem que Deus, tenho certeza, irmãos, que Deus vai falar no seu coração. Você que é inscrito nesse canal, curta, compartilhe este vídeo para que mais pessoas venham a receber essa mensagem, essa palavra de Deus, e para que o Evangelho do Senhor seja anunciado. Curte Cristão Guerreiro e acompanhe essa mensagem, seja abençoado pelas mãos do Senhor. Amém. Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, conforme o que pareceu bem, se quebrou na mão do oleiro, tornou dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe tinha dito que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando o mal contra vós, o projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai o vosso procedimento. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos e faremos cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa, coisa muito horrenda, fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo, ou deixar-se-á as águas estranhas e frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar os seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas e não aplanadas. Curva a tua fronte, passamos essa oração. Gracioso Deus e bendito Pai, nós te louvamos, te agradecemos, nós te adoramos, Senhor Jesus, por esse momento em que nós estamos aqui neste lugar. Ó Deus amado, nosso âmbito, nosso desejo é engrandecer o seu nome, louvá-lo, Senhor meu Pai, para que o Senhor, ó Deus amado, esteja em nosso meio como o centro de todas as coisas. Ó Pai amado, por misericórdia e bondade sua, fala aos nossos corações, para que nós sejamos cheios, ó Deus amado, da tua instrução e do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, amém. Podem tomar assento? Glória a Deus. Essa palavra que nós acabamos de ler, este texto introdutório, ele é uma palavra muito conhecida de nós cristãos. Palavra a qual Jeremias, ele recebe da parte de Deus uma instrução de descer à casa do oleiro. E ali ele contempla com os seus próprios olhos o oleiro manuseando, forjando, formando
um barro, do barro um vaso naquele lugar. Essa passagem, além de ser bastante conhecida, ela sempre que mencionada nos reserva grandes virtudes do conhecimento. Nós conhecemos que o oleiro é o próprio Deus, na qual Ele, com a sua infinita grandiosidade e inteligência, Ele cria e forma todas as coisas quanto existe. Deus, Ele através do seu senhorio, Ele criou e formou todo o universo. Ele, através do seu senhorio e da sua grandiosidade, através das suas palavras, Ele disse: haja, e todas as coisas foram criadas. Deus, Ele é o oleiro, Ele se caracteriza como o dono da obra. Ele é aquele que com suas mãos e a sua destreza é capaz de fazer do barro um grande vaso. Aleluia. Nós observamos que desta mesma maneira existe também um outro adjetivo nessa história, a qual nós o conhecemos como o barro. O barro, ele propriamente dito, ele é o ser humano, ele é a criatura. Qualquer um, ele se caracteriza como um barro, porque o barro, ele na sua obra original, ele de nada vale. Quando nós olhamos para o barro, nós não vemos nele valor algum, até que o oleiro, através da sua grandiosidade, através da sua maravilhosa obra, ministra sobre esse barro a sua obra, os seus planos, os seus desígnios. E este barro, ele deixa de ser algo sem valor e inútil e passa a ser algo de destaque, colocado para ser admirado. O vaso, por outro lado, ele não é uma criatura qualquer, mas ele sim é uma criatura que permitiu o trabalhar do oleiro na sua vida. O povo de Israel, nesse momento, ele passava por difíceis caminhos, na qual eles estavam longe do Senhor, afastados da vontade do soberano, rejeitaram por completo viver os planos de Deus. Eles agora adotaram para si deuses que eram criados através de um pedaço de madeira e até do forjar do ferro. Eles criam agora deuses para eles e eles começam agora a direcionar a sua adoração a essas obras criadas por sua mão. Isso se chama idolatria. O povo de Israel está com o coração voltado para aquilo que não convém, para aquilo que não é um Deus. O povo de Israel, nesse momento, se encontra em uma situação a qual eles trocaram a verdade pela mentira. Trocaram o Deus verdadeiro que havia os livrado da terra do Egito para um Deus que nada lhes podia fazer e muito menos ouvir as suas preces e as suas orações. Então Deus, Ele do alto céu, contemplando sua nação se perdendo, contemplando a sua nação tomando um curso indesejado, Ele começa a levantar Jeremias para ministrar sobre essa nação a verdade e o juízo. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, nós conhecemos as benfeitorias para aqueles que obedecem à lei do Senhor. Mas também nós conhecemos lá aquelas maldições que estão reservadas para o povo que decide viver na desobediência, para aqueles que decidem viver na rebeldia, para aqueles que decidem viver de uma forma enganosa. Nós devemos compreender que vaso é aquele que permite que o oleiro trabalhe na sua vida. Até certo momento, Israel ele estava sendo trabalhado pelo oleiro, mas como nós observamos no texto, o vaso se quebrou. O vaso já não tem a obra completada em sua vida. E por esse mesmo motivo, a pergunta de Deus para Jeremias é: eu não posso fazer com Israel assim como esse oleiro faz com este vaso. Por que ele disse isso? Porque o oleiro, quando ele compreendia, quando ele via que o vaso que ele estava se formando havia se quebrado, o oleiro, com toda a sua paciência, misericórdia e longanimidade, ele pegava aquele barro novamente e iniciava do zero uma nova coisa, uma nova obra, uma nova benfeitoria para com aquele vaso. Nós aprendemos que o oleiro ele não desiste de fazer a boa obra sobre a vida daquele que é o barro, mas nós observamos que o vaso ele se quebra. Em dado momento do processo, o vaso ele não está pronto para receber por completo o trabalhar de Deus na sua vida. Em dado momento, Israel ele decidiu trilhar um caminho da idolatria, decidiu trilhar
que não engrandeciam a pessoa do Criador, começavam agora a direcionar a adoração, o louvor, aquilo que não poderia receber adoração. Isso atrai para Israel maldições. Isso atrai para Israel coisas ruins. E agora o profeta Jeremias, ele em todo este livro começa a instruir o povo a se converter dos maus caminhos, a permitir que o oleiro continue, a permitir que o vaso continue, deixar que o oleiro trabalhe em sua vida. Mas Israel, ele tem os ouvidos obscurecidos pelo seu desejo carnal. Israel agora, ele não compreende mais o que é bom para si mesmo. Decide viver uma vida de idolatria, uma vida do paganismo. Trocaram o louvor a Deus para louvar as obras de suas mãos. E isso, irmãos, Deus ele continua usando Jeremias para advertir, continua usando Jeremias para orientar esse povo. Mas o povo obscureceu o seu coração. O povo não desejava mais servir o verdadeiro Deus. E infelizmente aquilo que está escrito lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, começa a se cumprir sobre a nação de Israel. Uma grande nação, chamada Babilônia, invade Israel e leva-os cativos, leva-os como escravos. Israel começa a colher o fruto de tudo aquilo que ele estava plantando. Mas na verdade Deus ele tinha algo maior e melhor para ministrar sobre Israel. Os desígnios de Deus, o desejo do Eterno, não era que Israel passasse por esse momento. O desejo de Deus não era ver o seu povo, que ele havia livrado do Egito, voltar ao jugo da escravidão. Não era esse o desejo de Deus para a nação de Israel. No livro de Jeremias, no capítulo 29, nós observamos Deus dizendo: pois eu bem sei os planos que tenho para vós, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus ele revela ao povo qual é o verdadeiro plano que ele tem para ministrar sobre Israel. Ei, eu tenho um plano de te fazer um vaso, eu tenho um plano de fazer estabelecer a minha obra no meio de ti. Tu és a nação que eu escolhi, tu és o povo que eu escolhi para reger, para fazer as minhas grandiosas obras. Mas o povo não ouvia a voz de Deus. O povo decidiu viver, irmãos, caminhando em direção a um abismo. O povo decidiu viver segundo as maldições. Infelizmente o povo padece, o povo sofre, o povo passa por momentos pela qual não necessitaria viver. E dessa maneira, amados irmãos, assim se manifesta em nossa vida. Deus ele é o oleiro, o Criador, o soberano Deus, e ele tem em nossa vida um grande plano a ministrar. Os planos dele são de paz e nunca de mal. Os planos dele reservam um futuro, reservam uma esperança, tanto que ele, nos altos céus, preparou uma grande morada para os seus. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é de dar um futuro, é de dar esperança, é de estabelecer em nossa vida uma grande obra. No momento nós nos encontramos com apenas barro, sem utilidade e sem valor algum. Mas se permitirmos que o oleiro trabalhe em nossa vida, nós alcançaremos a obra completa. Glória a Deus. Sofremos o aperfeiçoamento de Deus. E dia após dia melhoramos o nosso procedimento. É dessa maneira que Deus atua, é dessa maneira que Deus trabalha. Ele continua nos moldando.
moldando, Ele continua nos forjando, e o trabalhar de Deus, Ele é perfeito, ao ponto de que nós olhamos para a nossa vida no passado e nos encontramos pessoas melhores. E vimos que realmente Deus, Ele iniciou uma grande obra em nosso meio. Tanto que o velho homem foi sepultado nas águas do batismo. E agora tudo se faz novo. As coisas que Ele ministra são coisas novas, são coisas grandiosas. Mas eu não sou louco de dizer que os planos de Deus não nos reservam dias difíceis. Os planos de Deus para mim e para a sua vida, muitas das vezes nos revelam momentos de dificuldade, momentos onde nós vamos olhar para a situação e dizer, é o fim, estamos abandonados e jogados à própria sorte. Devemos compreender como cristãos maduros que esses momentos são estabelecidos pelo Senhor para justamente Ele nos moldar segundo o propósito dEle, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle na nossa vida. Os dias difíceis fazem parte do trabalhar do oleiro, ser lapidado, ser moldado, para estarmos no centro da vontade dEle, para estarmos no aio que Ele quer. Os dias difíceis são reservados para nós. E esses dias são para promover em nossa vida dias melhores, para que nós estejamos achados diante dEle, preparados, prontos, completos. Aleluia. Mas o povo de Israel não pensa assim. O povo de Israel não se preocupa em ser lapidado, em ser trabalhado. Aleluia. Quando nós observamos que Deus, Ele reserva dias melhores, dias de bênçãos, muitas das vezes nós temos uma visão fantasiosa de que o cristão ele não passa por dificuldades, de que se eu estou passando dificuldade, irmão, eu estou em pecado, tem alguma coisa errada. O cristão não pode de forma alguma passar por momentos tristes, momentos dificultosos. Esse é o evangelho que se tem pregado por aí. É um evangelho a qual eles pregam que viver com Deus, ser lapidado pelo oleiro, é fácil. Quando na verdade o Senhor nos disse que existem apenas dois caminhos. Um caminho estreito, aonde é difícil caminhar, e um caminho largo, aonde nos reserva algumas regalias e facilidades. Contudo, o caminho, apesar de ser largo e de fácil caminhada, ele não nos leva a um lugar bom. Ele não nos leva a um lugar desejável. Ele nos leva para a perdição. Ele nos leva para um lugar onde está reservado para todos aqueles que desobedecem, para os filhos rebeldes, para aqueles que rejeitaram trabalhar do oleiro. Mas nós conhecemos o caminho pela qual ele é estreito. Aleluia. Ele é de difícil acesso. Aleluia. Ele é difícil perseverar nesse caminho. Muitas vezes dá vontade de parar. Aleluia. Mas quando tudo está difícil, irmãos, tenha certeza no seu coração que você está no caminho certo. Que este caminho sim leva para o Criador. Que vale a pena renunciar todas as coisas deste mundo para um dia se encontrar com Ele na mansão celestial. Tenha certeza que apesar dos dias difíceis, Deus Ele tem reservado dias melhores para o seu povo. E tenha ciência que esse dia de hoje, na qual você passa por dificuldade, é na
na verdade a mão do oleiro lapidando e moldando a sua vida, para que você se ache na posição que Ele deseja, na posição que Ele quer, para que Ele exerça e estabeleça em sua vida a obra perfeita que Ele tem. O que dizer de José? Quando ele foi vendido pelos seus irmãos, jogado em uma cisterna, preso injustamente. O que dizer para ele? Quando ele estava vivendo tudo isso. Aleluia! O que dizer para ele? Dizer que isso era propósito de Deus? Dizer para José: José, o que você está vivendo hoje é um propósito de Deus, é Deus te direcionando, é Deus te guiando para te levar a um lugar onde você nunca sonhou. É necessário ser vendido como escravo, é necessário estar preso numa prisão, é necessário ser vendido. É necessário passar pelo deserto, é necessário passar por todas essas situações, porque de outra maneira, tu nunca chegaria a governador do Egito, tu nunca chegaria a ser servo de Potifar, tu nunca chegaria ao lugar que lhe estava reservado. O que dizer para Jó? Quando ele perde todos os seus filhos e juntamente a sua saúde e as suas riquezas. Dizer para Jó: Jó, esse é o plano de Deus, isso é projeto do Eterno, as coisas vão ficar melhores. Dizer para ele que era necessário ele passar por aquilo, e ele dizia: o que eu fiz para merecer? O que eu fiz para estar nessa situação? Os amigos deles disseram: Jó, presta atenção, olha direitinho, talvez você tenha errado, talvez você tenha feito algo que não agradou a Deus, e você está colhendo tudo aquilo que você plantou um dia. Mas Jó dizia assim: eu tenho certeza de que eu fui um bom servo, de que eu permiti que o oleiro trabalhasse em minha vida. Eu tenho a certeza de que o que eu estou vivendo agora, eu não mereço isso. Eu tenho a certeza de que por mais que eu não entenda esse momento, eu sei que isso faz parte do propósito de Deus. É difícil, irmãos, quando no ápice da nossa dificuldade, perceber que Deus tem um propósito naquela situação. Imagina Davi, quando ele estava diante daquele urso, ou diante do leão, sozinho, apacentando as ovelhas de seu pai naquele lugar. Como estava a mente daquele jovem, em pensar que isso seria o seu fim, em pensar que ele não voltaria para casa, nunca voltaria a ver os seus pais, porque aquele momento onde eles estavam se encontrando, era o último momento da sua vida, ele não venceria o urso. Mas enganado é o pensamento de Davi, se ele pensou que estava só. Se ele pensou por um momento que ele deveria lutar contra aquele leão com apenas a sua força. Tudo isso fazia parte de um propósito do Eterno para forjar em Davi, aleluia, a boa obra dele, para que lá na frente ele viesse a enfrentar o gigante. E ele dizia com orgulho: eu lutei contra o urso, lutei contra o leão, e Deus me deu vitória. E dessa mesma maneira Deus vai me dar vitória contra esse gigante incircunciso. Experiência com Deus. Talvez se Davi não passasse por esses momentos, ele nunca chegaria a ser rei de Israel. Nós devemos compreender que o próprio Jeremias, na qual nós estamos falando, no começo do seu ministério,
pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Deus nunca escondeu de Jeremias que ele deveria enfrentar momentos difíceis na caminhada. Momentos em que ele falaria, em que ele pregaria, e a nação não iria ouvir ele. Momentos em que muitos olhariam para ele e desejariam a morte, porque ele falava palavras duras, palavras que o povo não queria ouvir. Mas nós aprendemos, irmãos, que Deus, ele tem nas suas mãos o supremo controle do universo e das nossas vidas. Entenda algo. Deus, ele tem o controle. Ele tem o controle. A pandemia assola o mundo, mas Deus, ele tem o controle. O mundo está em crise, mas Deus tem o controle. E muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos essa realidade. Vimos ao templo do Senhor e adoramos a Ele, não entendemos que o Deus que nós servimos, Ele tem o controle. Jesus disse, no livro de Lucas, no capítulo 22, qual dentre vós, que com todos os seus cuidados, podeis acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de vocês, com toda essa ansiedade, com todo esse sentimento de autocontrole, você com toda a sua capacidade, você consegue aumentar um côvado, 1 centímetro da sua estatura? E Deus disse assim: se vocês não têm o controle dessas tais pequenas coisas, como vocês poderão ter o controle das maiores? Sabe por quê? Porque o controle está na mão dele, é ele que rege a humanidade, é ele que está no controle do universo. E a nossa vida deve estar nas mãos dele. Devemos permitir que o oleiro, ele molde a nossa vida segundo a vontade dele, porque os planos dele são maiores do que os nossos, são mais altos do que os nossos. Nós, com a nossa pequena faculdade, com a nossa mente limitada, não imaginamos quão inescrutáveis são as coisas que o Senhor tem preparado para nós. E a maior verdade que existe é que a nossa ansiedade, a nossa preocupação com o dia do amanhã, nos revela só uma coisa: a nossa falta de fé. Infelizmente, temos crido pouco em Deus e muito nos homens. Muitas das vezes nós direcionamos a glória às pessoas erradas. Acreditamos que o irmão do lado pode resolver, mas nós não acreditamos que o Senhor, ele pode mudar o cativeiro. Nós não acreditamos que o Senhor pode estabelecer em nossa vida os planos dele. Nossa fé tem sido pouca. No livro de Salmos, no capítulo 37, no versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Irmãos, nós como barro, nós não podemos fazer muita coisa. A gente como barro, a gente não tem muita autonomia. Mas uma coisa a gente pode fazer, que é obedecer à voz do Eterno, que é permitir que Deus, ele molde em nossa vida o plano dele. Uma coisa nós podemos fazer, irmãos, e é o que está escrito neste livro, no Salmo 37, entregar o nosso caminho no Senhor. Dizer: Senhor, a minha vida está no teu altar, a minha vida está sob os seus cuidados, toma conta. Aleluia. Aleluia. Dirige os meus passos por onde eu não consegui andar. Glória a Deus.
Tome-me pela mão direita quando eu estiver submergido nas águas da incredulidade. Guia meus passos quando eu não já souber caminhar. Ilumine o meu caminho com a sua palavra. Nós não podemos fazer muita coisa, mas nós podemos confiar em Deus e saber que Ele tem em suas mãos o controle do universo. Que essa palavra fique no coração dos irmãos. E eu agradeço a minha oportunidade.